Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje serão os pontos 337 a 349. A criação do mundo visível, da dignidade e do ordenamento das criaturas. Também é um tema que preferi trabalhar no conjunto. São também 12 itens, são 12 pontos que nós vamos trabalhá-los num composto, porque eles têm a mesma temática e eles são um ponto de reflexão muito importante para a teologia, e é melhor que a gente veja eles no contexto geral, né? Poderia ser visto pontualmente, mas cada item do catecismo vai falar de uma etapa. Então, é melhor entender primeiro no contexto geral para que depois nós possamos fazer esse ajuste fino na compreensão de item a item. Bom, nós vamos tratar então da criação do mundo visível, da dignidade e do ordenamento das criaturas. O ponto 337, que é o primeiro dessa temática, nos fala o seguinte: foi o próprio Deus que criou o mundo visível, com toda a sua riqueza, a sua diversidade e a sua ordem. A Sagrada Escritura, ela apresenta a obra do Criador simbolicamente como a sequência de 6 dias de trabalho divino, que terminam no repouso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, as quais permitem conhecer a natureza íntima, o valor de todas as criaturas e da ordenação para a glória de Deus. Ponto 338. Nada existe que não deva a sua existência ao Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana radicam neste acontecimento primordial. É a própria gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começado. Ponto 339. Cada criatura possui a sua bondade e perfeições próprias. Acerca de cada uma das obras dos 6 dias está escrito: e Deus viu que era bom. Foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consistência, a sua verdade, a sua excelência própria, com seu ordenamento e leis específicas. As diferentes criaturas, queridas pelo próprio ser, refletem cada qual, a seu modo, uma centelha da sabedoria, da bondade infinita de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas, que despreza o Criador e traz consigo consequências nefastas para o homem e para o meio ambiente. Ponto 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol, a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdade significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras, para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. Ponto 341. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações existentes entre si. O homem descobre-as progressivamente como leis da natureza. Elas suscitam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador, a qual deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência e da vontade humana. Ponto 342. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, indo do menos perfeito para o mais perfeito. Deus ama todas as criaturas, cuida de cada uma, até dos passarinhos. No entanto, Jesus diz: vós valei mais do que muitos passarinhos. Lucas 12:7. E ainda, o homem vale muito mais que uma ovelha. Mateus 12:12. Ponto 343. O homem é o ponto culminante da obra da criação.
A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida a distinção entre criação do homem e as suas outras criaturas. Ponto 344. Existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de todos terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para a sua glória. Louvado seja meu Senhor com todas as suas criaturas, especialmente meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos ilumina. E ele é belo e radiante com grande esplendor. A ti Altíssimo nos dá ele a imagem. Louvado seja Senhor pela irmã água, que é tão útil, humilde, preciosa e casta. Louvado seja meu Senhor pela irmã, a mãe terra, que nos sustenta, governa e produz vários frutos com flores coloridas e verduras. Louvai e bendizei o meu Senhor. Dá-lhe graças ao seu e serviu com grande humildade. Ponto 343. O sábado, fim da sua obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera, e que assim contemplaram o céu e a terra. E no 7º dia Deus descansou, santificou e abençoou esse dia. Essas palavras inspiradas são ricas e salutares ensinamentos. 346. Na criação, Deus estabeleceu uma base e leis permanentes e estáveis, sobre as quais o crente pode apoiar-se com confiança e que serão para ele sinal de garantia de fidelidade inquebrantável da aliança divina. Por seu lado, o homem deve manter-se fiel a esta base e respeitar as leis que o Criador nela inscreveu. A criação, ponto 347, a criação foi feita em vista do sábado, e portanto o culto e da adoração a Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Opere Dei nihil proponatur. Nada se antepõe à obra de Deus, ao culto divino, diz a regra de São Bento, indicando assim a justa ordem das preocupações humanas. 348. O sábado está no coração da lei de Israel. Guardar os mandamentos é responder à sabedoria e à vontade de Deus expressas na obra da criação. 349. O 8º dia. Mas para nós, um dia novo surgiu, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia acaba a primeira criação, o 8º dia começa a nova criação. A obra da criação culmina, assim, na obra da maior da redenção. A primeira criação encontrou o seu sentido e culminaria na nova criação de Cristo, cujo esplendor ultrapassa a primeira. Nossa, é muita coisa, é muito bonito esse texto lido dessa maneira. E eu posso dizer, é extremamente explicativo. Não há muitas dúvidas sobre o que foi dito. Então, os parágrafos 337 a 349, eles articulam uma visão unitária do mundo visível, da obra livre ordenada por Deus, onde cada criatura possui uma bondade própria e as criaturas existem de forma interdependente. O homem ocupa o ápice por ser imagem de Deus, e a criação aponta para o cumprimento escatológico de Cristo, o 8º dia. Então, para explicar esses textos, nós temos que olhar para a Escritura, para a reflexão da igreja, para a tradição da igreja, e ver como esse pensamento foi se desenvolvendo. Bom, o fundamento, a criação, a bondade e o sábado. O primeiro nível do fundamento exegético narra, em Gênesis 1, 2, a criação dos 6 dias, culminando no repouso do 7º. A Escritura declara o caráter bom da etapa. Deus viu que tudo era bom, o que fundamenta a tese catequética sobre a bondade intrínseca das criaturas. A própria legislação e sensibilidade bíblica colocam o sábado como relação cultural e pedagógica com a obra criatura. Ou seja, Gênesis 2, 1, 3 vai falar disso. Passagens evangélicas sublinham também a dignidade humana em face às outras criaturas. Lucas 12, Mateus 12, nós podemos encontrar isso. Em síntese, esses textos vão fornecer essa base da Sagrada Escritura, escritural, para afirmar que nada existe fora
de um desígnio bom e amoroso do Criador, para ligar a criação ao culto e à lei moral. Ou seja, nós somos aquilo que vivemos e celebramos. Nós somos filhos de Deus, então vivemos como filhos de Deus e celebramos como filhos de Deus. Isso é extremamente transformador. Então, todas as reflexões que nós temos no período da patrística, da escolástica, vão apontar para isso. A tradição cristã interpretou a criação como uma obra teleologicamente orientada. Se nós olharmos para a história, nós vamos ter exemplos de pessoas que compreenderam isso de uma maneira muito profunda. Um desses exemplos está nos próprios itens do catecismo. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, canta essa relação entre criatura e criador, sublinhando a bondade interdependente que se encontra em todos os itens da criação. Retomado explicitamente pelo magistério moderno, a teologia patrística desenvolveu a noção de oitavo dia, ou seja, o dia da ressurreição, o dia do início da nova criação. E o catecismo invoca esse oitavo dia para conectar a primeira criação com a redenção de Cristo. Agostinho e outros padres da igreja, eles viram que na ressurreição a consumação transcende e transforma o sábado criado, abrindo a dimensão escatológica da obra criadora. São Tomás de Aquino também encontra explicações filosóficas e teológicas. O homem ocupa um lugar singular, porque o homem participa, ainda que imediata e finitamente, da intelectualidade divina. Ou seja, ele constitui a imagem de Deus, o imago Dei, e justifica tanto a dignidade pessoal como a responsabilidade sobre as demais criaturas. Então, o homem foi criado numa dignidade não somente de filho, mas também de tutor desta criação. Estar de olho nela, cuidar dela. Essa distinção entre bondade intrínseca das coisas, dignidade única do homem, vai dar aquilo que a gente pode chamar de suporte racional aos argumentos desses itens do catecismo. É o ponto culminante da criação, sem, contudo, reduzir ou instrumentalizar o resto das criaturas. Não. Ele é o ponto, é o ápice, a imagem de Deus. E Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que cria, Deus é aquele que mantém. Então, essa é a expressão do homem na natureza na qual ele está inserida. Posso dizer que o magistério atual, ou seja, os papas e os concílios, eles abraçaram essa ideia de uma forma muito bonita no Concílio Vaticano II. Ou seja, o Concílio Vaticano II reafirma essa bondade da criação, a responsabilidade do homem, o vínculo e o culto da criação. Uma obra muito bonita, que é a Gaudium et Spes, ou seja, alegria e esperança, mostram que a teologia da criação sustenta a dignidade humana, não somente do ponto de vista espiritual, mas ético e social. João Paulo II, nas Dies Domini, dia do Senhor, medita sobre o sábado como chave antropológica de descanso, do culto, ou seja, tudo que foi feito nos 6 dias aponta para o sábado, e o sábado aponta para o 8º dia. O Papa Francisco, na Laudato Si, retoma o motivo franciscano, a ética ecológica, fundamentando a dignidade do homem como aquele que percebe a interdependência das criaturas. Ou seja, é a expressão do homem cuidar bem do mundo de amor ao seu Criador. E esses pronunciamentos do magistério da Igreja, eles têm que ser estudados e compreendidos, porque eles validam a leitura do catecismo e nos fazem entender as implicações e os desafios do mundo atual. A crise ambiental, o consumismo, a perda do sentido litúrgico, ou seja, as pessoas perderam a consciência para que celebrar. Muitas pessoas transformaram a celebração do Dia do Senhor apenas num cumprimento de uma regra e esvaziaram ela. Então, olhando para isso, como é que a gente sintetiza isso? Esses pontos 337 a 349, eles vão nos entender
que o homem, ele foi feito, ou seja, essa leitura teológico-exegética, a integração da tradição com o magistério, a articulação filosófica, fazem com que nós possamos entender que a bondade das criaturas, a dignidade do homem, a vocação do homem para o louvor de Deus, para a ação cultual do sábado, não sejam meras alegorias, mas proposições que estão na própria Escritura, na reflexão e na tradição da Igreja. E tem essa ancoragem para que nós, mais profundamente, possamos viver o 8º dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, que aponta para a vida eterna. A referência do 8º dia oferece uma chave escatológica, ou seja, uma chave final de propósito da vida, que impede leituras meramente instrumentalistas da natureza. A criação é boa em si, e Deus disse que era bom. E recebe a plenitude escatológica em Cristo. Como é que nós podemos aplicar isso na catequese? Bom, educar para ver a criação como sacramento, como um dom que foi feito para expressar a glória de Deus, inserir a ecologia integral, a criação cristã, não como apêndice, mas como parte da doutrina. Ou seja, nós devemos cuidar bem de tudo, de todos, não somente porque é belo, não porque é útil, mas porque é um ato de amor de Deus para com cada um de nós. Então, isso também tem repercussões na vida moral. O reconhecimento da bondade intrínseca de todas as criaturas gera limites morais ao uso técnico e econômico do mundo. A dignidade de cada coisa, a dignidade humana, o respeito às regras da natureza, às regras da vida, às regras da dignidade de cada ser, e evitar a instrumentalização que exige responsabilidades que estão para além do propósito do ser humano. Consequências práticas disso. Podemos dizer que a promoção de uma justiça intergeracional, ou seja, sabermos que estamos aqui, mas não somos eternos aqui, somos eternos em Deus, então tudo que fizermos aqui deve fazer parte de uma economia solidária e que resistir para guardar tudo que nos foi dado é um ato de amor a Deus. Isso repercute na liturgia. Sábado e participação. A celebração dominical, o 8º dia, é o encontro da humanidade com a escatologia, que une criação e redenção. Tudo o que aconteceu até o sábado se completa com o 8º dia. A liturgia deve formar o sentido estético da espiritualidade que favorece a admiração e cuidado. E aí, N coisas devem ser trabalhadas. A beleza da música, a profundidade das leituras, o cuidado com as homilias. Tudo isso é uma preparação para a Páscoa. Bonito seria, olha que coisa legal aqui, quando os músicos se reúnem, depois de ensaiar, de preparar, eles digam, ficou bom. Depois de refletir sobre uma leitura, o leitor tem a consciência de que ele está usando a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que criou o universo. E que as homilias sejam obras de alguém que, olhando, reflete e passa a síntese da ordem contida em cada coisa. Ordem essa que não pode ser transgredida, nem moralmente, nem espiritualmente. E tudo isso faria um conjunto para que entendamos a criação e a Páscoa se fazem presentes na liturgia. Em conclusão, os argumentos dos pontos 337 a 339 são uma combinação de escritura, tradição, razão e magistério, e que têm aplicações pastorais fecundas. Ao afirmar a bondade intrínseca das criaturas e a interdependência do cosmos, o papel central do homem é a imagem de Deus e a origem cultual do sábado,
O catecismo vai fornecer a base teológica para uma catequese que educa ao respeito moral, que regula o uso das coisas, e uma liturgia que celebra de forma muito bonita, muito especial, a visão cristã do mundo. A invocação do 8º dia deve evitar os dualismos. A criação é boa e espera a sua plena redenção em Cristo. E como redimir-se em Cristo? Vivendo o propósito marcado e contido na nossa dignidade de filhos de Deus, de imagem e semelhança do Criador. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.